Quando a gente pensa em excelência, quando nós falamos em alta performance, nós falamos em a cada momento que podemos sobre, como que a gente pode falar, a gente nos superar, sermos melhores do que fomos ontem. A precisão, ela está muito relacionada com a perfeição. E esse caminho da perfeição é um caminho constante, como nós já conversamos em outros momentos. E nós queremos falar sobre isso porque hoje eu tenho aqui nos estúdios 2 especialistas em uma arte que, quando a gente vê, ela nos remete logo a essa qualidade, a precisão, a perfeição nos movimentos. É impressionante como é necessário uma concentração muito grande, um foco extraordinário e uma exatidão nos movimentos para se sair bem num duelo de esgrima. Por isso eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos bastidores da VMV TV o Ivan Baumgartner, não sei se pronunciei bem o nome dele, certinho. E o André Rothfield. Prazer, Carla. Obrigada pela muito presença, gente. Bom demais ter vocês aqui. Nós tivemos alguns problemas técnicos, sabe? E estou até suando aqui, sabe, gente? Mas no final também nós vamos fazer, né, também um duelo aí. Duelo surpresa. Pela surpresa. E é interessante quando eu liguei para vocês, eu liguei pro Ivan e pro André para conversar no programa Alta Performance. Eles falaram, pô, mas programa Alta Performance? Poxa, mas vocês têm a ver com alta performance, né? Normalmente o esporte de alto rendimento tem a ver com perfeição, com alta performance. Com certeza. Para a gente conquistar um bom resultado, né? Com certeza. Então, não era para vocês se admirarem, né? Era mais pelo momento atual, que a gente é ex-atleta, né? Então a gente estava perguntando, né? Pois é, se o eu foco era estava querendo mais... saber por que eles são ex-atletas, porque os dois são novos ainda, poderiam estar lá. E eu ainda falei, antes de começar o programa, eu estava falando que eu tenho vontade de praticar esgrima, né? Será que ainda dá tempo? Aí esse negócio de tempo, como pode ser, né? Muito relativo. Com certeza dá tempo. A gente tem vários exemplos de pessoal que começou um pouco mais tarde do que o normal, né? Do que a gente considera normal, que normalmente é na infância, e que deram super certo. A gente estava conversando mais cedo sobre o Arnaldo, ele começou com mais de 40 anos e atingiu um resultado extraordinário, que foi medalha de bronze no Mundial Veterano, que é acima de 50. E isso foi uma conquista inédita para o Brasil, né? Então, e ele começou de bronze, depois dos 40. Isso. Eu queria que vocês falassem, assim, não sei quem quer começar a falar, a respeito do início na esgrima. Como é que foi o início? Por que vocês começaram a fazer esgrima? Bom, então, na verdade, eu comecei a fazer esgrima, né, assistindo a um treino da minha tia, lá em Porto Alegre, isso foi em 2005, se não me engano. Enfim, eu fiquei encantado com o esporte, né, foi um esporte super, assim, novo para mim. Foi lá no Grêmio Náutico União, né, um clube muito legal lá em Porto Alegre. E eu comecei a assistir a minha tia e, assim, fui criando esse interesse, né. Eu falei, bom, tô aqui em Porto Alegre, mas vou voltar para Brasília. Será que vai ter algum lugar para treinar lá em Brasília? E a minha tia, felizmente, tinha o contato do mestre Evandro, né, que foi, enfim, tanto meu mestre quanto o mestre do Ivan, enfim. Ela acabou passando esse contato do Evandro, eu fui atrás e acabei começando a fazer esgrima ali por volta de 2005, né? Então foi inspiração aí na família mesmo. O Evandro é bem antigo aqui em Brasília, né? O mestre Evandro. O Evandro e esgrima caminham de mãos dadas aí há muito tempo em Brasília. Pioneiro mesmo aqui em Brasília. E é engraçado, essa pergunta é uma das primeiras perguntas que a gente faz pro pessoal que vem procurar a gente para esgrima, porque realmente é um pouco diferente, né? Comigo foi por curiosidade. Eu estudava no colégio militar e na 7ª série é a série que a gente vai escolher um esporte. Na 5ª e na 6ª a gente reveza entre os esportes e na 7ª a gente escolhe um para ficar. E justo na minha turma, eles queriam acrescentar mais 5 esportes diferentes. E o Evandro foi lá dar uma palestra sobre esgrima, seria um dos esportes. E daí eu fiquei encantado com a apresentação dele, achei muito divertido. Eu e mais 3 amigos, a gente se inscreveu, começou ali com aquela curiosidade, a coisa das espadas, né, a questão
dos duelos e acabamos ficando. Apaixonou e acabamos ficando. Foi me conquistando cada vez mais. Uhum. Então, assim, o seu foi... Você assistiu a tua tia, né, que você falou, fazendo Exatamente. treino. E ela é competidora também, que você falou? Sim, a minha tia fez parte aí da equipe nacional de florete durante muito tempo, né? Florete é uma das modalidades da esgrima, né? A gente pode até conversar sobre isso um pouquinho depois. Ela segue aí competindo, segue jogando, né? Só que o auge, assim, da carreira dela foi ali de 2004, 2007, ela participou dos Jogos Pan-Americanos do Rio. Quase foi para Atenas, 2004, né? Participou dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, por exemplo, isso já um tempo antes. Então, a tia Silvia tem bastante experiência aí no mundo da esgrima. Bacana. E vem cá, você trouxe aqui, olha, trouxe um equipamento aqui e... Esse aqui, você falou que tem que puxar aqui para colocar aqui, Como é que é? Tem que tirar isso daqui? Ajuda. Na verdade, tem que... A gente tem uma espécie de presilha aqui atrás. Obrigado, Ivan. A gente tem uma espécie de presilha aqui atrás que a gente usa para regular, né? Para ajustar a cabeça da pessoa. Então, a gente tem alguns tamanhos diferentes de máscara, mas a ideia é que você consegue ajustar também. E, bom, a máscara é realmente um aparato de segurança fundamental, né? Mas ela garante toda a segurança que o esgrimista necessita aqui no rosto, enfim. Mas deve atrapalhar bastante a visão, né? Ela é muito fechada, né? Deixa eu ver. Claro. Pode colocar? Tem que puxar assim para fazer? Pode abrir um pouquinho, cara. Isso. Perfeito. Todos acham que atrapalha, mas na realidade não atrapalha. Dá para enxergar direitinho, não dá? Tá conseguindo enxergar tudo direitinho? Enxergar bem, gente. É isso aí, essa é a ideia. Quer dizer, é um material de segurança, mas tem que apertar bem para não ficar frouxa, né? Ele ainda tem mais um elástico que você usa atrás. Essa daí tá sem o elástico, mas tem mais um elástico com velcro que você prende, para ela ficar bem firme. Realmente, a máscara frouxa não dá muito certo. Ela até ficar, até que a visão fica... até que ela não atrapalha não, porque acaba, como ela é muito fechada, né, sim. A tela... Olhando de longe, parece, mas quando você chega a treliça perto do rosto, dá para ver tudo normal. Não atrapalha a visão de jeito nenhum. Legal. E aí, na verdade, assim, para o movimento que precisa, que é de frente, né? Porque lateral já atrapalharia bastante. Exatamente. A visão lateral, sim. O que acontece? O esgrimista, ele joga com o adversário sempre à sua frente, né? Assim, então, na verdade, você tem que ficar sempre olhando para frente. Então, a ideia da máscara realmente é viabilizar esse campo de visão. Né? E esse aí é o... É a espada. Essa é a espada. Isso. Então, fala da espada. Eu tinha comentado, por exemplo, que a minha tia jogava modalidade florete, certo? Essa daí é a modalidade que eu e o Ivan jogamos, que é a espada. Além da espada e do florete, a gente ainda tem o sabre, né? E aí, o sabre é a mais pesada. Na verdade, o peso do sabre é mais leve, na verdade. Mais leve? A ideia é que, na verdade, o que diferencia as armas, basicamente, né, existem algumas outras diferenças, mas basicamente é a superfície válida do adversário, né, onde você toca o seu adversário, e a questão também de como você marca o ponto, né, assim, seja com a ponta, seja com o lado da arma, né, e cada uma das armas tem a especificação ao lado também? Isso, no caso do sabre. Na espada é só com a ponta, só com a tem um ponta. botãozinho aqui na frente, então a espada é só com a ponta. O sabre é a única das armas... Tem um sensor aqui, a gente aperta, né, e ele... Exatamente. Você fecha um contato, né? Daí tem um fio que passa pela lâmina e se conecta. O material é todo elétrico. Pode ver que tem um fiozinho que passa aí por dentro da lâmina, sai ali atrás do copo. Ok, que interessante. E fica tudo ligado na parede através de fios. Ele tá sem, eu tenho que tomar cuidado. Não, eu tô sem máscara, mas tá tranquilo, tô de olho. Aí esse aqui então é a espada. Isso, a espada. E aí qual é a diferença, qual é a característica da espada? Bom, a espada é uma arma de estocada, né? Então a gente toca com a ponta somente, exatamente. E a superfície válida da espada é o corpo inteiro do adversário, né? Então da ponta do pé até a cabeça você pode tocar o adversário, enfim, faz parte do jogo, né? Essas são as duas principais diferenças aí. As principais características da espada. Da espada. O florete vocês não trouxeram não, né? Não, a gente está aqui sem o florete, sem o sabre, mas se vocês quiserem... O florete, qual é a diferença dele para a espada? Isso. O florete, assim, a ideia do florete, ele assim como a espada, ele é uma arma de estocada também, só que a diferença do florete é que a superfície válida é só o tronco do adversário. Então você não pode tocar... Você pode eventualmente tocar, mas não vai marcar o ponto, né? Se você tocar nos braços, nas pernas, enfim, na máscara, não é a superfície válida do florete. Já o sabre... Mas ele é mais fino, ele é mais... A lâmina é um pouquinho mais fina. Mais fina, então é mais ágil o florete. Tem algumas diferenças de anatomia das armas mesmo, né? Só que todas as armas, assim, elas têm um componente de agilidade, um componente de precisão, enfim, que a gente pode conversar um pouquinho mais adiante. E o sabre? O sabre, a superfície válida do sabre é da cintura para cima, então você pode tocar tanto no tronco, nos braços, na máscara, e além disso,
o sabre, a forma de tocar o adversário, a gente fala que o sabre é uma arma de corte, né? Então você toca tanto com os lados da lâmina quanto com a ponta. Basicamente, se trata de encostar a lâmina na superfície válida do adversário, né? E você vai ter o toque. Então você pode fazer os movimentos laterais também, né? Exato. Também. E para esses movimentos laterais, tum-tum, tipo assim, né? Isso, na espada você também tem esses movimentos, né? Mas a questão é que assim, o ponto que você faz com a espada é com a ponta só, né? Ué, então o sabre exige mais agilidade de quem está recebendo, né? Porque pode vir assim e assim. Não? Dos dois lados. O sabre é uma das armas que exige mais velocidade, explosão. As três exigem, mas Sim. o sabre é uma das que mais exige. O pode assalto do fazer sabre é os muito mais rápido normalmente. Tanto que não tem nem o tempo, por exemplo, né? Na espada e no florete a gente marca 3 tempos de 3 minutos, no caso de eliminatória, né? Com intervalo de 1 minuto. No sabre não, são 2 tempos. Chegou na pontuação de 8, um dos limites chegou, eles interrompem por 1 minuto e recomeçam. Não tem nem contagem de tempo, de tão rápido que é. Sim. Bacana. Então, para quem está começando, é melhor começar com o quê? Olha, eu sou tendencioso para falar, né? Mas eu diria que é com a espada. Com a espada? Tem gente que fala que às vezes é uma arma, às vezes muito mais simplificada, né? Porque não conta com algumas outras regrinhas assim mais específicas. Mas eu acredito que assim, da mesma forma que ela não tem algumas regras que talvez a tornem mais simples, ela é uma arma que tem uma abrangência de possibilidades, né? Em termos de superfície válida, quer dizer, você pode tocar o adversário da ponta do pé até a máscara. Você tem uma série de ações que você pode trabalhar compondo ações mesmo, uma em cima sobre a outra, né? Em termos de complexidade. Então, eu acredito que a espada seja uma arma excelente para se começar, apesar de ser meio tendencioso. Tá tendencioso mesmo, que deu para ver, né, gente? Que ele faz espada, né? Então ele gosta da espada e tal. Isso depende muito da especialização, porque elas têm bastante diferença entre elas, né? Na parte técnica, o André já explicou, na forma de dar o toque, onde você dá o toque. Então são realmente 3 modalidades diferentes. É muito difícil você encontrar um esgrimista que jogue mais de uma arma a sério, a nível profissional. Ele pode jogar por diversão, mas a nível competitivo é muito raro. Antigamente existia, hoje não mais. Porque assim, no sabre que você falou que é daqui para cima, né? Da cintura para cima. Válida, então assim, no sabre eu imagino que a gente pode colocar um zenkutsu, né? Aquela base com a perna na frente, maior, porque não tem risco de ninguém acertar a sua perna. Já na espada, sim. Então você tem que ficar mais em pé. Você não pode ficar numa postura muito inclinada, né? Na verdade, frente. As 3 posições, as 3 armas, na verdade, né, elas compartilham fundamentos. Então, tanto espada, florete e sabre têm fundamentos em comum. Um desses fundamentos é a posição de guarda, né, que é um dos fundamentos básicos assim que a gente trabalha, que é muito semelhante a outras artes. Do karatê. Exatamente. É parecido com o karatê. Exatamente. Mais do que com taekwondo. Você falou taekwondo, mas acho que mais karatê. Porque o karatê por causa da base do karatê, o zenkutsu, que é a perna na frente. O zenkutsu é uma perna flexionada, a perna da frente é flexionada e a de trás esticada, que é a postura que vocês usam muito, né? No ataque, né? Isso, na esgrima, né? Semelhante, Não é isso? Na verdade, a gente acaba tendo a posição de guarda, a gente exige a flexão das duas pernas, né? Na verdade, pernas, exatamente. É uma base em que você está tanto... mais um kokutsu. Acredito que... O que acontece? Assim, a gente precisa, na verdade, conciliar 2 coisas. A velocidade para se mover para frente e para trás, que a pista de esgrima é uma pista bem comprida, né? Você tem movimentos laterais, mas eles são são marginais assim, em relação ao movimento geral, né? O movimento é mais para frente, para trás, e você tem que desenvolver velocidade para isso. Você precisa também ter a capacidade de fazer essa mudança de sentido, né? Você está indo para frente, depois ir para trás, quer dizer, essa mudança de sentido é uma coisa que você trabalha também. E além de tudo isso, você precisa de estabilidade. Então, a posição de guarda, ela ajuda com tudo isso, né? Essa é a função básica, assim, da posição de guarda. A de guarda, então, é mais em pé, né? É uma posição que você fica um pouco assim, em pé, mas assim, você sempre fica com os joelhos flexionados também, né? Uma posição de guarda, ela envolve, a gente até brinca, né? Fala, senta na guarda, quer dizer, quando a gente fala senta na guarda, é exatamente para você flexionar um pouco mais os joelhos, que você está muito de pé. Então a ideia é sempre você estar estável na sua posição de guarda. O que mudou, assim, para vocês, quando vocês iniciaram na esgrima? Mudanças da vida? E assim, o que a esgrima passou a significar? Tirando a questão da prática de atividade física, né, que é muito, muito intensa, a gente olha, enquanto a gente está praticando esgrima, a gente às vezes não sente o tanto que é intenso a movimentação. Quando a gente para o assalto, porque a gente está tão concentrado na tática, no desenrolar do assalto, o que a gente tem que fazer, o que o meu adversário está tentando fazer comigo, e nesse
xadrez, a gente fala que a esgrima é um xadrez de pernas, xadrez de músculo, né? A gente está tão concentrado nisso que às vezes a gente não percebe o tanto de esforço físico que a gente está fazendo. Então, uma das primeiras coisas foi esse acréscimo da atividade física na minha vida. E a melhoria de reflexo, questão de disciplina de treinos, a gente vai pegando todas essas coisas que o esporte traz pra gente, vai acrescentando na nossa vida, né? Disciplina. Bacana. Sim, para além de tudo isso que o Ivan falou, né, que para mim também foi verdade, é verdade, né, continua sendo verdade, eu acredito que também tem essa questão da própria identidade, né? Eu acho que assim, a gente acaba se identificando muito com o esporte, acho que até pelo fato de ser um esporte que poucas pessoas praticam, tudo mais, a gente acaba sendo... As pessoas nos reconhecem às vezes como uma pessoa da esgrima, né? O André da esgrima, o Ivan da esgrima, enfim. E assim, é um esporte que eu acho que abre perspectivas, assim, a gente pode conversar aqui por muito tempo assim, sobre a quantidade de oportunidades que a gente teve em termos de competições, em termos de conhecer pessoas de contextos totalmente diferentes, de superação dentro e fora da pista, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante também do esporte em geral, mas da esgrima em particular. Então eu acredito que assim, ela alarga bastante a visão de mundo que a gente tem. Bacana. Vocês fazem um esporte que não é muito popular, né? Por que vocês acham que a esgrima ainda não é popular? Eu acredito que a esgrima, assim, ela tem um estigma de esporte elitista ou elitizado, né? Isso eu acho que se deve, em parte, assim, pela falta de conhecimento mesmo sobre o esporte. Eu acho que também se deve, assim, pelo preço do material. Se você for ver todo o material que é necessário, você acaba achando que é um esporte caro, né? Se você não considera a durabilidade do material, se você não considera que muitas vezes você não vai precisar fazer a aquisição de todo esse material no início, né? Então, eu acredito que ela tem ela carrega esse estigma e acho que a gente está trabalhando bastante para tentar reverter isso aqui em Brasília, pelo menos, né? Inclusive, uma das propostas da nossa sala de armas, né, que é o nome de um espaço onde se pratica esgrima, é exatamente oferecer esse material para os iniciantes, né? As pessoas que estão começando não precisam fazer a aquisição desse material. De forma que... Mas é um material duradouro também, né? Isso aqui para você, certeza. Isso aqui dura a vida inteira, né? Se a pessoa não vai crescer a cabeça, né? Dura muito tempo. O material normalmente é de qualidade. Criança, né? E criança cresce. Né? Aí não tem jeito, né? Realmente, ainda bem, né? Que cresce a cabeça também. E outro fator é a falta de pessoas especializadas no esporte, né? De treinadores, de pessoas para fazer o ensino, porque se tivesse o ensino da esgrima em escola seria muito mais disseminado, né? E hoje a confederação está trabalhando muito nisso, em popularizar a esgrima, fazer curso de treinadores, estão fazendo curso nas principais capitais, nos principais locais que já tem esgrima, inclusive até no interior agora, em São Paulo está tendo um trabalho muito bacana, no Nordeste, alguns locais do Norte. Centro-Oeste também, né? No Mato Grosso. Sim, Centro-Oeste. Então, a aceitação, quando a gente começou trabalhando com escolas, a aceitação das escolas é enorme. E das crianças, então, nem se fala, porque hoje tem uma série de desenhos, de personagens que usam espada, né? Que, além daqueles filmes super tradicionais, né? Star Wars, Os Três Mosqueteiros, Zorro, tem vários outros que estão vindo, assim, que a gente até nem conhecia, que são desenhos da nova geração, né? Então, a aceitação das crianças é muito boa. O que falta são profissionais aptos a ensinar a esgrima ali. E isso está se revertendo, está começando a ter muito mais gente interessada a trabalhar nesse nicho. Então, é uma coisa que vai começar, já está tendo um trabalho muito legal. Vocês devem ter sentido isso quando vocês estavam competindo, né? Você foi campeão pan-americano e sul-americano, né? Isso é a nível cadete, que é até os 17 anos, isso, exatamente. Tá, cadete até 17 anos, e você foi medalha de bronze, né? Isso, no sul-americano adulto. E chegou a ficar em primeiro lugar no ranking brasileiro, fiquei, né? Acho que foi 2009, 2010 ali, eu fiquei em primeiro lugar. Fiz parte da equipe brasileira, o André também fez parte da equipe brasileira por vários anos, a gente competiu bastante. E aí essa preparação foi possível aqui em Brasília ou era necessário também competir em outro país para adquirir maior? Isso foi uma coisa que, inclusive, técnico. Foi uma coisa que melhorou muito o nosso repertório, né? A oportunidade de competir fora e a gente aproveitava e treinava um pouco antes, né? Então a gente fazia estágio de treinamento, o André fez estágio de treinamento com um mestre muito conceituado na França, e essa experiência, esse intercâmbio é fundamental. Né? Fundamental. Qual é o país que tem o melhor nível técnico na esgrima? Isso é uma pergunta interessante, né? É mais a Europa, pelo jeito. A França, ele falou? A Europa é um polo, assim, né, de países com
com relevância na esgrima, né? Então a gente pode aqui de cara já citar França, Hungria, Itália, Rússia. Existem países que despontaram, talvez nas décadas recentes, né? Mas que são países que hoje têm uma relevância sobrenatural na esgrima. Estados Unidos, Coreia do Sul, China. Então, assim, hoje a gente pode falar que a esgrima, na verdade, é um esporte bastante disseminado no mundo, né? E não só na Europa, muito embora a Europa continue tendo atletas de ponta. Inclusive, se a gente for ver o ranking hoje da Federação Internacional de Esgrima, os atletas de pontas, vários deles são europeus. A esgrima é um esporte que dá muita medalha. Já são 3 modalidades: espada, sabre e florete, masculino e feminino, individual e por equipes. Então o pessoal começou a perceber, principalmente os chineses e os americanos, antes as medalhas eram dominadas pelos italianos, franceses, húngaros, russos, mais pela Europa ali, né? Eram raros os casos que fugiam desse grupo. E daí eles começaram a investir muito no esporte. Coreia do Sul, China, Estados Unidos. Porque os esportes individuais dão muito mais medalha, né? Sim. A equipe é muito mais... para um país que está disputando a Olimpíada é muito mais interessante, né? Eu queria que vocês falassem, quando vocês estavam competindo, como é que era a rotina matinal de vocês? Se vocês têm alguma rotina matinal ainda, quando vai se preparar para a competição, para a luta, para a disputa, como é que é a primeira hora da manhã? Se vocês têm algum ritual de meditação, enfim... Você diz no dia da competição? Ou... No dia da competição. No dia da competição, eu, depois de uns trabalhos com o nosso treinador, inclusive com o psicólogo, eu sempre antes, aliás, no dia anterior, né? Sempre antes eu tentava mentalizar. Uma coisa muito importante era a visita do local da competição. A gente gostava sempre, um dia antes, visitar para já conhecer, já se ambientar, já saber onde vai ser, né? Onde são as pistas. Qual pista que a gente vai jogar final? Qual pista que a gente vai jogar final? Era uma coisa que o nosso treinador sempre falava: olha para aquela pista e imagina que você vai estar lá na final, jogando. Exatamente. E daí nessa noite anterior, quando eu ia deitar, eu sempre tentava fazer um trabalho mental, me imaginando chegar no ginásio, me imaginando como seria o primeiro dia, né? Aquela visualização, desde o momento que eu acordo, tomando café, chegando no ginásio, me trocando de roupa, me aquecendo, para ser tudo natural no segundo dia e não ter nenhuma surpresa negativa. E para mim um dos principais era a alimentação ali de manhã, porque a competição de esgrima dura o dia inteiro. Então para mim, se eu não comesse bem no café da manhã, se eu não me alimentasse direito, eu ia sentir ali durante a competição. Então eu tentava, na minha rotina diária, manter aquela alimentação de hotel, padrão de hotel, que é de café da manhã. Comer ovo, comer frutas, comer pão, né? Tudo que eu vou ter no hotel para comer no dia da competição, eu tentava manter algum tempo antes para até meu corpo não sentir nada diferente, né? Inclusive é uma das coisas que eu brigava com o André. Pode contar, André. Então, esse é um ponto que eu queria tocar, né? Que essa questão, assim, em termos de preparação, assim, no dia da competição, acho que uma coisa fundamental é a questão da alimentação. E eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, porque, por exemplo, o Ivan, tinha uma equipe, a equipe brasileira era grande, né, a época que a gente competia, tinha um pessoal que comia muito, assim, fazia uma refeição muito, assim, carregada pela manhã, né? Farta pela manhã. E eu, por exemplo, era o oposto disso, né? Eu nunca fui de tomar muito café da manhã, mas as competições de esgrima na espada masculina geralmente começam pela manhã. Então, assim, o ideal seria realmente fazer um lanche reforçado, mas isso não fazia muito bem em competição. Então, eu evitava, era um café da manhã sóbrio, e aí ao longo da competição, enfim, comia uma barra de cereais, alguma coisa que mantivesse ali a minha energia até o final, né? Porque a competição ia até o quê? As finais poderiam chegar horas, até quase o período da noite ali. Até de noite. Então, das 8 da manhã ali, 8h30, até umas 6, a gente fica em função da competição. Então, acaba que, de uma certa forma, você tem que achar energia para tudo isso. E foi aí que a gente vai vendo que cada um tem o seu corpo, tem o seu jeito, né? Eu gostava de comer sempre nos intervalos da competição, oferecer as coisas para o André, não quero, gente, eu não acreditava. Vive só de água, né? De vento, exato. Né, tá? Mas como essas coisas de alimentação, cada um tem seu organismo, cada um reage de um jeito. Então vamos falar da alimentação durante a competição. Como é que era? Que você, assim, durante a competição, meio que não tem muito problema de ficar... Bom, você não deve ter problema nenhum de se sentir muito cheio quando vai comer, não, né? tinha problema. Isso era só no café da manhã. Daí eu fazia refeições Mas durante a competição, aí você tomava... Como é que era a alimentação? Isso. Nas pausas pequenas que a gente tem entre uns quadros e outros quadros de eliminatórias, né? A gente sempre tenta renovar. Então a gente às vezes levava fruta, levava um sanduichinho que a gente fazia do hotel, mas carboidrato, né, principalmente. Levava fruta, barra de cereal, que nem o André falou,
às vezes sempre tem alguma lanchonetezinha que a gente come um lanche. Então, durante o dia eram refeições pequenas, justamente para não se sentir muito pesado. E você nada, né? Eu evitava comer, assim, bebo muita água, né? Assim, sempre durante a competição é uma coisa que eu tenho necessidade. Assim, isso pode até me comprometer um pouco meu desempenho se eu não bebo regularmente água. Mas a parte de alimentação mesmo era bem restrita, assim, pelo menos no meu caso. E acho que é isso. Assim, mas fruta, você comia mais assim, fruta? Não almoçava, não? Almoço eu evitava. Eu evito almoçar. Era lanche? Isso, lanches. Ao longo do dia, né? Do dia de competição. Do dia da competição. Exatamente. Isso eu acho que depende de cada um, depende também talvez não sei, do tipo do esporte, né? Mas a hidratação, como o André falou, a nossa roupa é uma roupa fechada, pesada, então a gente sua muito, né? Então a hidratação realmente, pro esgrimista Eu fico brincando que tem alguns alunos nossos até falam, né? Nossa, mas eu tô suando muito. Eu falei, pois é, a esgrima não foi assim idealizada como esporte tropical, né? Porque quando a gente vê aquela quantidade de vestimenta, de material, enfim... Aquela roupa parece ser bem quente mesmo. Eu nunca esqueço de uma competição que aconteceu em Recife, agora eu não lembro qual foi a... Nossa, tem que ser com ar-condicionado. Foi num ginásio, desses ginásios de... Esses poliesportivos, né? Quadras poliesportivas com teto de zinco. Eu lembro que a confederação disponibilizou uns tonéis com gelo. O pessoal pegava gelo e passava no rosto porque tava um calor, assim, muito grande. Queria falar um pouco, a gente começou a nossa conversa falando a respeito de uma das características que eu acho que chama mais a atenção, pelo menos me chama mais a atenção, que é essa precisão. E eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso, a respeito de conseguir desenvolver a precisão. No caso da esgrima, eu acredito que seria repetição, rotina de treino, né? Então tem vários fundamentos que você consegue trabalhar com a repetição. Exemplos, arremesso no cesto de basquete, no nosso caso a pontaria com a precisão justamente da ponta, né? No caso da espada, que é só com a ponta. Então a gente tem trabalhos na bolinha, a gente pendura uma bolinha no teto. Aquela bolinha de isopor, não? Bolinha de tênis. De tênis? A gente põe uma bolinha de tênis e passa tempos tocando, fazendo exercícios diferentes tocando. Tem alvos na parede que a gente põe bolinhas, faz sequência de toque para trabalhar a precisão. Exercícios em dupla, que a gente trabalha toques também toda hora, né? E no próprio jogo a gente está sempre tentando e quando você está fazendo o treino, a bolinha está lá. E... não sei se vocês já fizeram treino com bolinha de isopor, mas eu convido vocês a fazer, tá? Depois vocês me contam como é que foi. E aí a bolinha tá lá e nada de você acertar a bolinha. Como é que é? É engraçado, os alunos iniciantes, quando a gente passa, já na primeira aula a gente já passa para fazer esse trabalho da bolinha. Daí a gente sempre fala, o André criou um desafio legal, olha, se você der 50 toques seguidos na bolinha, você vai ganhar um brinde nosso, vai ganhar alguma coisinha nossa. Vocês falam, é impossível, eu nunca vou conseguir. Mas com o tempo, com o passar das semanas, se você tá ali sempre treinando, você vai ver que você vai melhorando muito, né? Então, no início, pode ser um pouco frustrante. Às vezes você tá fazendo a posição do braço errado, às vezes você tá concentrando muito no braço e esquece que você precisa da base, você tá sentado bem na guarda. São vários fatorezinhos que podem influenciar você tá tendo a precisão ou não. Então a gente vai dando as dicas, indicando o que você tem que trabalhar, corrige isso, vê se dessa forma é melhor, vê se daquele jeito talvez você consiga acertar. Então com o tempo as pessoas vão vendo que vão melhorando, sabe? Daí esse desafio acaba ficando até fácil. Você acha que essa é a qualidade que é mais necessária para ser um esgrimista campeão? Em termos de precisão, assim, eu acredito que envolve uma série de qualidades do esgrimista. Acho que precisão é uma delas. Eu acredito que envolve também uma coordenação boa entre braços e pernas, né? Assim, eu acho que é fundamental, assim, o esgrimista que tem uma boa, como é que fala, um bom deslocamento, ele ainda assim precisa de braço, assim, e vice-versa, né? Um esgrimista que tem boas ações com o braço, ele ainda assim precisa de deslocamento, né? Outra questão importante que eu acho é a questão da concentração, assim, do foco. Eu acho que isso é uma coisa que faz uma diferença absurda, assim, você conseguir se apartar um pouco assim do mundo à sua volta e se concentrar no assalto de esgrima. Eu acho que isso é uma coisa difícil de se fazer, mas eu acho que tem um resultado fenomenal. Eu acho que isso é muito importante. Tão importante quanto a precisão, quanto a coordenação. Enfim.
A precisão é muito importante, mas eu concordo com o André que tem vários outros fatores ali. Na esgrima, principalmente, acho que... chama mais a atenção é o foco, Exato. A concentração, o foco que eu falei até no início, e a precisão. O timing também, né? Eu acho que enxergar ali, isso é uma coisa muito interessante. Você sempre trabalha jogando com o adversário, né? Trabalhando em cima da reação do seu adversário. Você não joga só para você. A esgrima, o Evandro que gostava de falar dessa forma, né? A esgrima é uma conversa, quer dizer, você conversa com alguém. Então, se é um diálogo, você precisa... É uma agência de duas partes, né? Assim, você tem uma pessoa falando e a outra falando junto. Então, se você faz uma ação, a pessoa reage de uma certa forma. Então, em cima dessa reação, eu vou trabalhar uma ação um pouquinho mais complexa. Essa pessoa vai trabalhar uma ação um pouco mais complexa em cima da ação que foi apresentada. Então, a gente vai construindo um repertório dessa forma, né? A parte tática é muito presente ali na esgrima, né? E sem essa questão do tempo. Se você não está concentrado, se você não está com foco, você pode perder aquele momento exato do ataque. Então, realmente, eu acho que a concentração, a parte psicológica na esgrima é muito importante. Se fosse um duelo de vida e morte, então seria fatal, nem se fala, nem se fala. É verdade. Aí se você perde um segundo de... Felizmente a gente tem hoje material de segurança que não... É calor, mas a gente não reclama. Que não torna o duelo fatal. Não, poder brincar de espada sem se machucar, sem ter problema, é maravilhoso. Isso é uma parte muito boa do esporte. Inclusive, acho que cabe ressaltar até que assim, a esgrima, a gente olha para a esgrima e fala, nossa, mas é um esporte perigoso. Em termos de acidentes, sérios, assim, a esgrima, eu acho que o último acidente sério da esgrima, assim... Na década de 80. Foi na década de 80, final da década de 70. Então, assim, houve um investimento importante em materiais de segurança, de forma que hoje, assim, é um esporte super seguro. Basta que a gente use o material adequadamente. Né? Muito material evolui, né? A qualidade da lâmina... A ponta não é, né? Ela não corta, é uma ponta, é um cilindro. É uma ponta chata. A própria lâmina, a lâmina pode quebrar, mas quando ela quebra, ela não quebra fazendo ponta. Ela quebra de um jeito triangular que ela não faz uma ponta. Então, e todo investimento no material. A roupa de esgrima é feita com Kevlar, né? Que é aquele material que eles usam para fazer colete à prova de balas. Então, a máscara, a qualidade das máscaras de competição a durabilidade é enorme. Todos os materiais são de muito boa qualidade. Daqui a pouco a pessoa vai inventar até de afiar isso daí. Umas aparadinhas. Para ficar. A gente falou de concentração, a gente falou de foco, a gente falou de precisão. O quanto que ser um esgrimista mudou a visão de mundo de vocês, ou influenciou na maneira de vocês verem o mundo, de se relacionarem com as pessoas. Você é advogado, não é isso? Então, de se dedicar a uma outra profissão. Eu acredito que, assim, em primeiro lugar, eu acho que ela muda a nossa visão de mundo na medida em que a gente tem contato com pessoas dos mais variados contextos, né? Dentro do Brasil e fora dele. Então, quando você vai para uma competição internacional, você vai, enfim, conhecer pessoas do mundo inteiro, pessoas com hábitos diferentes dos seus, pessoas com práticas, né, estilos de treino muito diferentes. A gente pode falar até, né, antigamente talvez isso fosse mais delimitado, mas a gente ainda fala às vezes em escolas, né, de enfim, características particulares, às vezes de alguns grupos, né, então eu acho que assim, ela muda a nossa visão, a nossa perspectiva de mundo nesse sentido. A gente passa a ter uma visão muito mais ampla. Eu acredito também que eu acho que dá pra gente perceber que, na verdade, assim, independente de onde a gente começa a fazer esgrima, a gente tem condições de jogar com atletas do mundo inteiro, assim, né? A gente não é porque você nasceu no Brasil... Eu falo mais uma coisa mais na maneira de você se relacionar, de você se relacionar com os desafios diários, o fato de você fazer um esporte que exige de você concentração e foco. O que isso influenciou em outras áreas da sua vida, sabe? A esgrima é um esporte que exige muita preparação tática. Então, se eu vou jogar com um adversário X, eu me preparo, eu tento conhecer o jogo dele, tento assistir os assaltos, né? Então, eu faço o meu plano de jogo, seria assim, né? As coisas que eu pretendo fazer com ele, depois eu vejo se deu certo ou não, vou adaptando durante o jogo. Mas toda essa preparação que a gente tem que fazer, de estudo do adversário, são coisas que a gente usa, que a gente acaba usando na vida, né? Se você tem alguma coisa para fazer, a gente acaba se preparando antes, bola é a melhor estratégia para fazer determinada coisa. Tirando a disciplina, né? Que você vai adquirindo com a prática do esporte, disciplina de ter que fazer treinamento, de ter que seguir alimentação, de
de várias... E para os estudos mesmo, talvez mais concentração, né? Você Exato, achou que... concentração. Você acha que isso influenciou? Reflexo influencia muito. A esgrima te dá muito reflexo, né? O reflexo imediato. Reflexo, enfim. Ela ajuda muito com a parte de desenvolvimento do reflexo, coordenação motora. Em algumas certas de atividade a gente Isso se reverte em tudo na vida, né? Assim, quando você está interagindo com as pessoas, essas características assim, que a gente traz da esgrima, elas vêm também à tona no dia a dia, né? Aí você vê em outras pessoas que você convive, que são praticantes de esgrima também, que compartilham disso daí, certamente, né? Sim. Quando assim, você começou há pouco tempo, né, na verdade, 2005 que você falou, 2005, né? Tem que 13 anos, né? Fez 13 anos em agosto. 13 anos. E aí você, então na verdade você era adolescente ainda, né? Tinha os meus 11 anos de idade. 11 anos, 13, tá novinho, 24 anos. Tá, o André tá novo. 24 anos. Exatamente. A questão assim, eu acredito que a esgrima ela abre uma série de portas para as pessoas, né? Acho que com certeza é inegável que o lado de competição é uma possibilidade, né? O lado de alto rendimento é uma possibilidade. Mas ela também abre um espaço muito bacana assim, para conhecer pessoas, para praticar, assim como você tem aquela pelada com os amigos no domingo e tudo mais, você tem também bater o ferrinho ali na sala no sábado, né? Então, assim, acho que a esgrima ela também é um espaço que oferece, é um esporte, desculpe, que oferece essa oportunidade para as pessoas exercitarem como um hobby mesmo, né? Então eu vejo que, assim, no meu caso eu ainda estou ensaiando retornar também um pouquinho às competições. Eu já joguei uma competição esse ano, uma etapa do circuito nacional, que foi em Belo Horizonte, fui bem, assim, para quem está voltando. E pretendo seguir aí com os treinos, enfim, sempre participando, né? Mas eu acredito que... E a possibilidade de uma medalha olímpica? Medalhas olímpicas, a medalha olímpica é um sonho muito ambicioso. Eu acho que isso é algo que, assim, eu acho que em primeiro lugar você tem que olhar para a sua vida e ver, assim, se você se propõe a esse desafio. Acho que esse é um primeiro ponto. Não é um desafio fácil. E você se propõe a esse desafio? Eu já me propus a esse desafio. E acabei optando por outras, enfim, por outras vertentes aí da minha vida, né? Mas isso não significa abandonar a esgrima, né? De forma que hoje eu sigo competindo, sigo praticando. E essa é a minha ideia, é seguir competindo e seguir praticando. Mas eu acho que o sonho olímpico aí eu deixo a cargo de outros esgrimistas aí, vulgo que estão do meu lado, não sei, mas enfim. Não, igual o André eu compartilho. Eu já tive esse sonho da medalha olímpica, mas hoje eu tenho sonhos menores. Ainda quero me desafiar muito. Sonho assim. Ainda quero me desafiar muito na esgrima. Inclusive ele já voltou, eu estou voltando a competir, vai ser agora em novembro, minha primeira. Eu ainda quero voltar a tentar a equipe brasileira. Vocês na Olimpíada. Isso é uma coisa interessante que às vezes as pessoas pensam assim nos Jogos Olímpicos, né? Mas o rol de competições é muito mais extenso. Assim, a gente tem competições sul-americanas, competições pan-americanas, torneios satélites, competições... Mas é porque normalmente a Olimpíada é o campeonato ápice, mais competitivo. Normalmente assim, para vários esportes, né? Para o basquete, por exemplo, não é. Mas para vários esportes é o ápice de... Eu acho que talvez seja o evento mais glamuroso assim, para a maioria dos esportes, né? Aquele evento assim, que você está literalmente no Olimpo do esporte, né? Eu acredito que às vezes, assim, em termos de ser a competição mais concorrida, aí talvez eu divirja um pouquinho, porque as competições de esgrima, por exemplo, você tem competições até a nível nacional nos Estados Unidos, por exemplo, você tem competições com centenas de esgrimistas às vezes, né? Competições de altíssimo nível. Então, assim... Só que você vai pegar o melhor daquele país e o melhor de cada país, com as suas características. Isso é uma coisa interessante que a gente pode até conversar mais, né? Às vezes eu tenho mais medo, por exemplo, de um americano, um russo, por exemplo, né? Assim, que são de vários russos, por exemplo, do que uma pessoa de cada nacionalidade, por exemplo. Um americano, um chinês. Exatamente, porque às vezes a gente tem escolas tão fortes. Mas é muito mais interessante você ganhar de cada um deles. Claro, aí nessa parte... aí não tem dúvida. Você pega o melhor russo, ganha do melhor russo. Pronto, você já deu... Em termos de destaque, com certeza. Você já deu a sua resposta. Com certeza. Você acha que não consegue, não, a medalha olímpica? Eu acho que como eu disse, é aquela questão de você se propor a esse desafio. Eu acho que assim, também a gente não pode ser ingênuo, às vezes, de falar, eu quero a medalha e não vou treinar para medalha. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito. Eu
converso com algumas pessoas. pessoas. Que tem que querer pagar. Exatamente. Se a gente está disposto a ir atrás desse sonho, eu acho que é super válido, exatamente. Mas eu acho que assim, a gente não pode se enganar também que com determinados tipos de treino a gente vai chegar lá, ou, enfim, vice-versa. Essa questão que o André falou, vai chegando um momento que o atleta tem uma escolha, né? Vai chegando com 28, 30 anos. Agora com 24, não. Mas Carla, acho que você vai começar a fazer esgrima, Carla, eu tô vendo. Eu vou começar a fazer esgrima, mas, pô, não tem mais 24 anos, são muitos anos, né? Eu queria que vocês falassem, assim, do projeto atual. Vocês falaram que estão agora na Touché, né? Touché. Fala um pouquinho aí do projeto atual de vocês. Então, a gente tem uma sala d'armas, né? Sala d'armas é o espaço onde a gente pratica esgrima. A gente abriu essa sala aqui em Brasília. A ideia de abrir essa sala, na verdade, veio de uma ausência da esgrima nos últimos anos aqui na cidade, né? Assim como eu disse, a esgrima, de uma certa forma, ela sempre esteve atrelada ao nome do Evandro, né? De uma pessoa que sempre, enfim, fez muito pela esgrima em Brasília. E o Evandro, ele, enfim, está com outros projetos agora. E acabou que, de uma certa forma, assim, isso era muito do esforço dele. E a cidade ficou um tempo sem esse espaço em função desse vamos dizer assim, dessa lacuna, né? E a gente sempre sentiu isso muito, né, como praticantes, não só eu e o Ivan, como outros colegas nossos que praticam esgrima regularmente, ou que praticavam esgrima regularmente. E a gente decidiu abrir esse espaço. A ideia do espaço, então, é uma sala d'armas voltada para os mais diferenciados propósitos, né? Então, quem quer competir tem espaço na nossa sala, quem quer, enfim, aprender um esporte novo tem um espaço na nossa sala, quem quer bater o ferrinho no sábado tem um espaço na nossa sala. Essa é a ideia da nossa sala d'armas. Bater o ferrinho no sábado, como é que é? Bater um ferrinho. É o equivalente à pelada do futebol, bater um ferro. Vamos bater um ferro. Exatamente. Então, quer dizer, fazer os treinos ali no sábado, jogar num clima de amizade, também tem espaço na nossa sala. Então, a ideia realmente é trazer de volta a esgrima de Brasília, né? E por que não, Carla? Inclusive, por que não trazer... semear aí futuros atletas, né? Futuros esgrimistas aí que eventualmente. Mas e aí, vocês têm esse objetivo também de formar campeões olímpicos? Pode falar. Eita, tô assistindo nessa história. Não, mas é uma ótima pergunta. Virou desafio aqui do programa Alta Performance. É uma ótima pergunta, assim, a gente tem sim, dentro dos nossos propósitos aí, formar o pessoal do alto rendimento. Eu acho que tudo começa pela base, né? A gente não pode pensar se tiver uma no base, topo não vai sem chegar a base. nunca lá. Exato. Exatamente, isso é uma coisa que a gente percebeu, inclusive a Confederação... A esgrima tem graduação? Tem. A esgrima, ela tem o que a gente chama de braçards, ou brasões, né, dependendo do lugar de referência, né? Não existe um sistema unificado de braçards, nem a nível internacional, nem a nível nacional, então isso depende muito da sala d'armas. Aqui no Brasil a gente tem até um padrão semelhante entre as salas, né? Então a ideia do braçar é como se fosse uma faixa das artes marciais. É um quantum de conhecimento que você vai agregando, você faz uma provinha prática, uma prova teórica e vai ampliando, né, o seu horizonte ali em termos de conhecimentos da esgrima. Agora, o que é o mestre d'armas? O mestre d'armas é o quê? O mestre d'armas, na verdade, não está nem nesse sistema do braçar. O braçar a gente pensa em alunos. O mestre d'armas, na verdade, é um curso, é como se fosse uma especialização, né, que o interessado faz junto a uma entidade que oferta esse curso, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem a Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro, que oferece esse curso. Existem outros cursos de mestre d'armas no mundo, né? Assim, você pode fazer esse curso de mestre d'armas na França, enfim, em outros países também. Mas isso depende, isso aí é uma especialização. Mas o que é o mestre d'armas? É uma formação que te habilita a dar aula nas três armas. Então ele é especializado nas três armas, não. Ele tem condições de dar aula nas três armas. É um curso completo, abrangendo toda a esgrima e os fundamentos das três armas. Né? E nós temos mestre d'armas aqui em Brasília? Sim, nós temos o Evandro por acaso está de passagem, né, aqui na cidade também. Temos o Francisco, o mestre Francisco Busoli, que foi inclusive sócio da Touché também. A gente tem, enfim, alguns conhecidos aí que são mestres. O Yamashita, o Robert Yamashita, né, que é um colega nosso. Tem alguns militares que moram aqui em Brasília que já fizeram o curso de mestre d'armas durante a formação na própria academia mesmo. Mestre Gerli, que foi presidente da Confederação também, mora aqui em Brasília. A gente tem alguns mestres d'armas na cidade, sim. Então, talvez não muitos em atividade, mas temos mestres d'armas.
no Brasil a gente carece de mestre d'armas em formação. Estão formando bastante monitores, tem os mestres d'armas bem tradicionais, né, do pessoal antigo, e sempre, a cada 2 anos, tem turma formando mestre d'armas, mas a gente ainda carece. É um país, né, um país de dimensões continentais, para ter mestre d'armas em todas as cidades é bem difícil. Talvez seja esse um dos motivos de não termos tantos atletas medalhistas, né, aqui na esgrima, né? Com certeza. Olha só, a gente está no final do nosso programa e eu sempre pergunto para as pessoas, uma pergunta que é mais uma resposta que exige uma resposta mais pessoal, que é o que você considera mais importante na vida. Então, quem é que vai começar a responder? Essa eu deixo para o André. O que você considera mais importante na vida? Eu acredito que seja... O André. Bom, assim, sendo mais abrangente, né, do que a esgrima, embora a esgrima já faça parte da minha vida de tantas formas, né, mas eu acredito que seja encontrar um equilíbrio. Assim, a gente tem que sempre ir atrás de algum equilíbrio na vida. Isso em termos de financeiros, em termos esportivos, afetivos, eu acredito que é realmente achar um caminho do meio, né? Eu acredito que assim, os extremos, eles às vezes são tentadores, mas eu acho que a gente tem que achar um caminho do meio. Acho que isso é a minha filosofia de vida, assim. Muito bom, mas achar aquilo que você mais se identifica, aquilo que você gosta de fazer, que a sua rotina seja uma coisa agradável, porque eu já tomei escolhas que eu achei que eram certas, mas que na verdade a rotina não me fazia bem, e eu achava que fazia bem. Mas quando você sai daquilo, que você vê que aquilo não estava te fazendo bem. Então, achar coisas... Isso a gente vai ter frustrações em todos os aspectos da vida, eu acho, né? E vai começando a nos conhecer. Eu acho que é se conhecer e achar aquelas coisas que mais te agradam. Óbvio que vão ter coisas que são mais penosas, que você tem que passar por aquilo. Mas eu acho que achando o equilíbrio e trabalhando sempre... se conhecendo e caminhando na direção daquilo que mais te agrada, daquilo que mais te faz feliz, daquilo que mais tenha sentido no propósito que você tem, nos seus objetivos ali, tudo que convirja para aquilo. Legal, legal. E agora, para finalizar, a dica de alta performance. Quem é que vai começar falando da dica? Olha, Pronto, essa é uma André. boa... Dica de alta performance do André Hotfield. Isso, Hotfield. Não é isso? Isso. É uma boa dica, deixa eu pensar aqui nos meus tempos de competição aí, faz muito tempo. Olha, uma dica de alta performance que eu acho que é muito válida. Eu acredito que assim, seja realmente... Como é que eu coloco isso em palavras aqui? Acaba sendo um ritual também do pré-competição. Eu acredito que é realmente assim, se desligar. Tem algumas pessoas, por exemplo, que gostam de ouvir músicas e tudo mais, que elas se desligam nesse sentido, né? Eu vou em outro sentido, assim, eu gosto de me desligar, mas assim, tentando focar no que está acontecendo no espaço, enfim, no lugar de competição, né? Assim, quem está jogando, observar quem está jogando, observar quem está para entrar na pista depois, enfim, observar o que está funcionando, o que não está funcionando. Eu acho que isso está por trás dos meus melhores resultados, quer dizer, realmente você olhar pro seu foco ali naquele dia. O seu foco não é ouvir música, o seu foco não é conversar com as pessoas, o seu foco é ir ali ter um resultado. Eu acho que isso faz uma diferença grande. Legal, é o foco, né? Eu acredito que isso funciona de formas diferentes para as pessoas, né? O negócio de ouvir música eu fico brincando, mas para mim não funciona muito, enfim. Tá bem. Sua Pra mim, dica de alta performance. Eu acho que depois que você acha a motivação, depois que você definiu os objetivos, né, aquilo que você quer seguir, o Evandro que falava pra gente, são 3 coisas simples. É disciplina, disciplina e disciplina. Então, disciplina. Depois que você já definiu, você sabe que é aquilo que você quer, disciplina, faça as coisas que você tem que fazer, faça o seu planejamento, né? Acho que planejamento é muito importante para você as coisas virem surgindo e você ir atirando de acordo com o que vai surgindo, você vai atirando. Se você se planejar antes, você já pode prever algumas situações, né? Então, acho que disciplina é muito importante. Depois que você fez o planejamento, já tem sua motivação, os seus objetivos, disciplina de manter tudo aquilo que você tem que fazer para chegar lá. Bacana, legal. Eu quero convidar você a mandar a sua pergunta aí pelo chat do canal. Eu estou aqui olhando e chegando pergunta, a gente vai encaminhar para o André e para o Ivan, para eles responderem. E vocês que estão nos assistindo aqui nas redes sociais, eu acho que o pessoal que está assistindo aqui está vendo tudo torto, porque o
telefone por algum motivo ele não virou, né? Não sei o que é que aconteceu. E cadê os comentários? E aqui não está rodando os comentários que normalmente aparecem aqui. Mas os comentários, vocês podem fazer os comentários que depois eles também vão poder ver. Tá bom? Então, estamos dispostos a responder. Estamos dispostos aqui a responder seja posteriormente, a cada um, mesmo que depois. Então, vocês podem mandar aqui a pergunta, viu? O compromisso dele, ele já passou aí. É isso aí. Agradeço vocês pela presença. Obrigado, tudo muito de bom. Obrigado. Igualmente. Sucesso aí, ó, Obrigado. Competição lá, a gente vai estar torcendo aí para vocês. Ó, a Carla vai fazer parte da nossa equipe. Estarão torcendo por nós, porque eu acho que você vai estar dentro. É porque eu tô cheio de lesão, assim, sabe? O karatê já não tá dando, não tá sendo possível mais. Aí eu pensei assim, no negócio da esgrima, acho que dá, né? Porque aí, por que não? Depende mais, né, acho que é mais braço. Eu recomendo a espada. Bem menos do que começar com a espada. Vale a tentativa, eu acho. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E a gente volta a se falar na próxima sexta-feira, às 15 horas. Tchau. Os.